Olá, torcedor e torcedora alagoana. Me chamo Matheus Guimarães, sou o dono desse canal. Estou iniciando esse projeto novo, que é o canal de Guimarães. Nele a gente vai trazer várias maneiras dinâmicas e modernas de discutir o futebol alagoano e consumir ele. Para esse primeiro vídeo, a gente vai trazer um quadro que provavelmente vai ter o ano todo no canal, que é sobre análise do pré-jogo dos confrontos entre os times alagoanos e os de fora. A gente vai trazer sempre um parâmetro geral de como vem o adversário do time alagoano, o que esperar desse time e como vem o time alagoano naquele momento, CRB ou CSA, enfim, e o que ele pode fazer nesse jogo e o que a gente pode esperar ou não dos times de fora e dos nossos times aqui da casa, do estado. Tô com uma colinha aqui, um roteiro e algumas colinhas de informações, e a gente vai começar sempre analisando o time de fora, porque é o time que a gente menos conhece, é o time que precisa ser mais falado, muitas das vezes, a gente pode trocar essa ordem, depender da situação, mas é o time que a gente menos conhece, então geralmente eu vou começar analisando o time de fora para a gente trazer as situações para o time da casa. O primeiro confronto que a gente vai analisar aqui é o Novo Horizontino e CRB, o jogo é amanhã em Novo Horizonte, dia 13, um sábado às 5 horas da tarde. O time do Novo Horizontino, vou pegar aqui minha colinha, é um time que vem bem consistente nesse início do campeonato. São 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. E 5 gols marcados, 3 sofridos, um número equilibrado, um número bom. A estatística que mais pega a gente desprevenido quando vai analisar o Novo Horizontino é que ele já tem 3 vermelhos. São 5 jogos e 3 cartões vermelhos. É o time que mais tomou cartão vermelho junto ao Avaí. Então, assim, já tem um número grande de expulsões. E essas expulsões foram em 2 jogos. Um jogo houve 2 expulsões no time do Novo. E uma coisa interessante pra gente falar sobre o Novo Horizontino é que eles não tem um jogador que é o grande destaque do clube. De todos os gols marcados, desses 5 gols marcados, cada um foi um jogador diferente e de posições distintas. Então, assim, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente nesse vídeo que a coletividade é um dos pontos fortes do Novo Horizontino e a gente vai mostrar como é que em campo eles se distribuem para que isso surta efeito. Mas antes, vamos dar uma passadinha aqui no elenco do Novo Horizontino, porque ele tem muitos jogadores conhecidos. Aqui do futebol alagoano, temos alguns. Temos o Jordi, que foi goleiro do CSA em 2019, foi um dos destaques do CSA na Série B. Eita, perdão, na Série A daquele ano. Um dos poucos bons destaques naquele ano, né? Tivemos o Jordi, o Jonathan Gomes, o Sapodi, o Castan, Raul Prata e Denner, que ambos estavam aqui no CRB recentemente, o Denner esse ano e o Raul Prata no ano passado. Nenhum desses dois jogadores deixou saudade, né? O Denner foi bem mais ou menos para baixo nesse ano, só partidas boas uma partida boa na Lagoana, vamos ser sinceros. E o Raul Prata foi um jogador que chegou com muita expectativa aqui no futebol alagoano e não correspondeu muito. Um cara que deixa saudade, com certeza, é o Giovani no CSA. Eu achava o Giovani aqui no CSA um dos melhores jogadores do clube de longe. Jogar um meio campo com muita facilidade de bola no pé, um camisa 8. Muitas vezes joga de 5, né? Iniciando a jogada com qualidade. E o Ailon. O Ailon que também foi... Ninguém sente muita saudade do Ailon aqui no CSA, mas já marcou gol lá pelo time de Novo Horizonte. Mas esses jogadores, alguns estão tendo destaque também no Novo Horizontino. O Prata tá bem, o Jordi, Giovani, o Ailon já fez gol. Mas tem mais do que isso. O Novo Horizontino, pra gente dar uma análise mais um pouquinho tática, eu tô pegando aqui minha colinha. O Novo Horizontino começou jogando no 4-3-3. A única partida foi a primeira, que eles perderam pro Vila, foi a única derrota, e depois mudou pro 3-4-3. A partir do momento que o 3-4-3 entrou na rotina do Novo Horizontino, o time parou de perder. É muito interessante isso, e isso vai explicar um pouco mais a gente vai explicar um pouco mais na frente. O Novo Horizontino ele tem quase sempre como seu ponto mais forte dentro do jogo as jogadas pelas laterais. As laterais do Novo Horizontino são muito boas. A maioria das jogadas de gol e de perigo saem por lá. Então, no 3-4-3, os seus alas tendem a ficar um pouquinho mais livre, né? Um pouco mais solto. Você tem mais um zagueiro, você tem um meio campo que segura mais. Isso explica um pouco dos jogadores que estão se destacando. Os laterais do Novo Horizontino são muito perigosos.
Eu vou continuar aqui falando dos destaques, pra gente voltar a esse assunto lateral, senão eu me perco. Tem o Ronaldo, atacante, que já tá desde o ano passado lá, muito bom jogador. O Roberto, lateral esquerdo, esse aí o CRB vai ter que ter muito cuidado, já já explico por quê. Marlon, que é velho conhecido aqui do futebol alagoano, jogou muito tempo no Fortaleza, né? Ótimo meio campista, tá muito bem por lá. É um cara que, por jogar nesse 3-4-3, os dois meio campistas têm que ser muito dinâmicos. Tanto na subida como na descida, e o Marlon sempre ofereceu isso na carreira. Dois zagueiros conhecidos, que estão bem lá atrás. Temos o Linger, que foi zagueiro que se destacou no Fortaleza, subiu com o Fortaleza sendo campeão na Série B, foi pro Bahia. E o César Martins, que é conhecido mais nacionalmente porque jogou no Flamengo, teve aquele lance que ele defende a bola com a mão, né? Esse lance do Palmeiras e Flamengo, se eu não me engano, que ele defende uma bola, acho que do Gabriel Jesus, perdão. Mas é uma zaga que tá muito sólida. Tomou 3 gols até aqui, 2 no primeiro jogo. Então, é uma zaga que a gente precisa entender que funciona. Então não vai ser fácil para o CRB, principalmente porque o CRB vem com uma dificuldade absurda de articulação, de criação de jogadas. Mas vamos voltar aqui o Novo Horizontino. O Novo Horizontino não é um time que fica muito com a bola, então a gente não vai ver. Provavelmente eles vão dar a bola ao CRB. E isso é um problema para o time do CRB porque, como eu falei, a articulação de jogada está muito pobre no CRB. Eles têm uma média de sempre 50% de posse de bola para baixo. Os melhores, mesmo no jogo contra o Mirassol, que eles tiveram 29% de posse de bola, eles fizeram 2 gols e mataram o jogo e ganharam. Então, assim, é um time muito eficiente. Voltando àquele assunto de lateral e dos laterais, esse esquema tá tão, acho que bem treinado, primeiro de tudo, né? Temos que dar o mérito pro Eduardo Batista, mas encaixou. Os laterais direitos, quando jogam, tanto o Lepo quanto o Raul, eles rendem bastante. O Roberto está jogando muito bem. É um cara que tem um arremate de fora da área. Ele tem a chegada pela esquerda com muita velocidade. É um cara que cruza bem. A maioria dos gols, inclusive, do Novo Horizontino, são de bolas aéreas, tanto pelas laterais como bola parada. A bola aérea do Novo Horizontino é muito boa, é muito eficiente. É o que está deixando o time ali pertinho do G4. Sempre ali agarrado. E aí vem outra situação. O Novo Horizontino, mesmo com essa posse de bola muito baixa, tem uma média de 16 chutes por jogo. E desses 16, geralmente 4 vão no gol. Vamos pensar na defesa do CRB, como ela vem, e provavelmente jogando com Gum. Provavelmente não, a escalação que saiu, né? O Iverson Fernandes, se eu não me engano, deu a notícia de primeira mão. Vem com Gum e Conceição. E Edmar. E Matheus Ribeiro. Muito velha a zaga. A zaga parece, se eu não estiver enganado aqui, somando, não sei se é com goleiro, se é com só os zagueiros, os 4 defensores, tem 172 anos. Então, assim, um time que joga em transição, que joga em velocidade, que dá bola pro adversário, que chuta muito no gol, que acerta muito a bola no gol, é uma preocupação pro CRB. O CRB, muitas vezes, com poucos chutes no gol, tá tomando 2, 3. 3 eu tô exagerando, né? Mas toma gols com muita facilidade. Então, a pressão que o Novo Horizontino vai ter nas transições é muito grande. E vale ressaltar também uma coisa, que eu particularmente não gosto no time do CRB, que é essa transição defensiva. Eu acho que a gente vê no time do CRB uma transição defensiva muito deficitária. O time, quando está posicionado, muitas vezes até dificulta um pouco o adversário. Mas na transição defensiva, eu acho que deixa muito a desejar. Se a gente parar para pensar que lá no ataque tem Anselmo, o Mike, que não é um cara muito bem preparado fisicamente, digo assim, de aguentar o jogo todo, então ele cansa rápido. Muitas vezes talvez o Longini jogue amanhã, então é um jogador que também prejudica muito a reposição. Vai ser um desafio para o Humberto Lousa para... Que branco agora que deu, hein? Mas para ajustar isso de um jogo para o outro. É um problema que já vem aí de muito tempo no CRB e vai ter que ajustar de um jogo para o outro. O time do Novo Horizontino tem um ponto fraco, mas não é um ponto fraco que a gente possa dizer que o CRB vai pegar lá e usar isso contra eles, porque é um ponto fraco relativo.
Na maioria dos jogos, com exceção do primeiro, que eles conseguiram fazer um gol que diminuiu o placar contra o Villa no segundo tempo, os segundos tempos do Nova são bem abaixo, principalmente quando eles garantem o resultado. Mas aí é que vem um questionamento. Tá, o CRB empatou o jogo no último confronto que teve aqui em Maceió, com um gol no finalzinho do Copete contra o ABC e tal, um gol chorado, bola na área, desviou a bola. Mas vai confiar que o CRB vai amarrar esse jogo até o segundo tempo para conseguir o resultado? Eu acho difícil. Eu acho difícil por conta que. Por conta de todas essas situações que a gente já falou. A pressão vai ser muito grande, vai ser uma correria danada. E aí. O CRB não sei se vai ter forças nem peças no segundo tempo de reposição para mudar o cenário do jogo. Outro ponto forte do CRB. Perdão, do Novo Horizontino. Banco. Eles têm um bom banco, o elenco do Novo Horizontino é bom. É muito... Como é que eu posso dizer? É bem montado. O time que está jogando com os titulares não são o que talvez o torcedor esperasse que fosse os 11 titulares de sempre. Até porque esse esquema é um pouco diferente, né? Foge um pouco do normal do torcedor brasileiro. Não um esquema com 4 defensores. Tem várias boas peças no banco. Eu vou pegar aqui só do meio pra frente. Tem o Genison, centroavante, que era do Cuiabá. É um cara rodado, um cara com... Pro nível da Série B, um ótimo banco. O Ricardinho, volante, que é muito rodado também. Felipe Max, um bom camisa 10, rápido. Aquele baixinho que era do Cuiabá. Ele dá muita dinâmica ao jogo quando entra. E o Douglas Baggio, que é um velho conhecido do futebol brasileiro. Já rodou Flamengo, Goiás, enfim, diversos times. E é um outro cara que tem a capacidade de manter o nível do time no segundo tempo. O CRB não tem isso. O CRB não tem um segundo tempo bom, geralmente, porque as peças de banco são escassíssimas e muitas que se esperavam até agora não corresponderam. Pelo que foi noticiado, o CRB vai vir com Diogo Silva, Matheus Ribeiro, Gum, Conceição e Edmar. Zaga velha. Meio campo, Lucas Lima e Falcão. E Longini. Lucas Lima até tá indo bem, não, é um jogador que não compromete, é um camisa 5 que tem um bom passe, não é um cara que vai arriscar um lançamento, um passe que quebra as linhas, mas é um cara que faz o arroz com feijão, não é um cara que compromete. Falcão compromete. Falcão não é um cara grosso com a bola no pé, pelo menos eu não acho, mas muito mal na marcação em quesito de bote, é um cara que se afoba muito fácil, dá o bote de primeira, toma cartões, foi expulso de uma maneira ridícula, né, contra o Botafogo, lá em São Paulo. Então, assim, é um cara que provavelmente não acaba o jogo com os titulares, vai sair no segundo tempo. Longini ou João Paulo? Longini, para esse tipo de jogo, mesmo o João Paulo não estando vindo bem, eu prefiro que não. Por conta que a transição do meio para o ataque eu acho que vai ser um pouco prejudicada, principalmente a defensiva. Eu manteria o João Paulo, por ele ser mais dinâmico, por ele acelerar mais o jogo. E porque o Longini eu acho que pode ser utilizado no segundo tempo para fazer essa dupla com o João Paulo se a gente enxergar que o time do CRB não está rendendo, se ele estiver perdendo, principalmente, não está criando, e pode entrar aí como segundo volante. Ele rendeu como segundo volante todas as vezes que entrou? Não. Quase nunca, na verdade, né? Mas tem quem? O questionamento é esse. Não tem um segundo volante. E a gente vai chegar já nesse assunto. Um ataque de sempre. Mike, Anselmo e Renato. Talvez o Copete. Vou dar minha sincera opinião sobre esse trio de ataque. Mike não corresponde. É um cara que tecnicamente não agrega muito. Fez pouquíssimas boas partidas. É um cara que demora muito a tomar a decisão, prende demais a bola, não é dinâmico. É um cara que não é tão veloz para ser um ponta. Talvez se a gente jogasse num esquema que usasse um segundo atacante, um 3-5-2, por exemplo, talvez fosse uma peça muito útil fazer uma dupla com um centroavante. Mas de extremo não me agrada. O Anselmo, o torcedor do CRB tá muito estressado com o Anselmo, O pênalti que ele fez foi ridículo, o pênalti que ele perdeu no caso, mas é o melhor jogador do CRB ainda. Não tem como deixar no banco, não tem como deixar de fora, e vai ser titular sempre que tiver, até porque não tem centroavante no banco. O Yuri
parece que não veio para jogar, não entra bem nunca, nem como um jogador aberto, como que ele jogou bem no CRB como um ponto esquerdo, às vezes na direita, e como falso 9, ele jogou muito bem também na ultrapassagem, e esse ano também, meu Deus, o Renato, que tá muito mal, fez um Alagoano que, não vou dizer que enganou, porque a mesa pode virar para alguns jogadores aqui no elenco do CRB, eu creio, porque são bons jogadores tecnicamente, mas que vem mal. E aí eu vou dar minha opinião sobre o Copete. Eu sei que o torcedor do CRB esperava muito mais do Copete, eu acho que por ser um jogador de Santos, jogador campeão da Libertadores, um cara que tem-se no imaginário do torcedor que foi um grande jogador, esperava-se mais tecnicamente. Mas eu acho que o Copete, mesmo um pouco lento, erra algumas besteiras, ele ajuda mais que o Mike. O Copete, se tiver confortável ali dentro do jogo, ele tem um pouquinho mais de capacidade, ele tem uma noção de posicionamento boa. Às vezes quando cai pela esquerda, ali do lateral esquerdo do CRB, geralmente o Romão, faz uma boa dobra, descola bons cruzamentos e tem uma presença de área que pode encostar no Anselmo, tanto para a tabela como para fazer esse volume na área. Então, assim, eu acho que é um cara que oferece muito mais perigo do que o Mike. E, assim, mal por mal, você tem que ir no menos pior. E, para mim, nesse momento, o menos pior é o Copete. Não tem muito o que fazer. E aí veio a notícia, o GE Alagoas deu essa notícia que eu acho que o Humberto Lousa vai se complicar. Por quê? O elenco do CRB foi montado com muitos volantes. Só de cabeça aqui, eu não pesquisei, não tenho nenhuma cola aqui, mas só de cabeça, Lucas Lima, Auremi, Falcão, o Valoura, esses são os que jogam mais, né? Anderson Leite. Desses aí, qual é o segundo volante? É Juninho Valoura. É o único característica de camisa 8. É o único cara que tem uma qualidade no passe ali no meio campo para iniciar jogadas. É o cara que vai pegar a bola do pé do zagueiro, do pé do lateral e vai iniciar a jogada pelo meio com um pouquinho mais de qualidade. Os outros são característica total de primeiro volante. Auremi, Lucas Lima, Falcão. O Anderson Leite tem essa característica de ser um cara mais de força e tal, ele gosta de cair pelo meio direito. É um jogador que não agrada, a verdade é essa. Nem como um terceiro homem de meio campo, nem como segundo volante, não deu pra ele. Ele fez uma boa partida contra o Atlético Paranaense, mas só, vamos ser sinceros, né? E o Juninho é o único camisa 8. Você não pode deixar o Juninho de fora da partida por opção técnica. Você simplesmente não pode. Matheus, mas se ele quiser jogar com 2 volantes pra segurar, beleza, deixa o cara no banco. Você não sabe o que vai acontecer durante a partida. Você pode precisar dessa qualidade no meio campo, você pode precisar desse passe refinado, de uma virada de jogo, uma inversão, uma bola parada que o Juninho tem. Não uma bola parada de tiro livre direto, mas um escanteio, uma falta lateral. É um cara que melhor pega na bola ali no meio campo do CRB. E tem um remate de fora da área, né? Não é sempre que acerta, porque ninguém acerta sempre, mas é um cara que tem esse recurso. E numa partida de que a criatividade tá pouca, isso é uma arma. Mas o Lousa, pra mim, agiu completamente equivocado. Primeiro que ele e a direção montaram, né, no caso, montaram um elenco muito mal equilibrado. Muitas posições do CRB faltam uma reposição, e nessa de camisa 8, principalmente, é alarmante a quantidade de volante que tem no CRB, e só um camisa 8, eu não entendo isso. E aí deixou o cara de fora. Enfim, achei um erro, achei um equívoco. Mas eu vou dar uma perspectiva aqui em uma posição. Eu acho que não vai mudar muita coisa, não é uma posição de impacto. Mas eu acho que para esse jogo o Edmar pode ser uma boa pedida. O Romão foi suspenso, né? Mas tendo essa visão que o Novo Horizontino joga com 2 alas e joga com jogadores abertos, que dobram com os alas, a chance de ter 2 contra 1 contra o lateral do CRB é grande. E o Romão, a gente sabe que com a bola no pé, no ataque, tem boas virtudes. Mas na marcação não é um cara que compromete, mas também não é a dele. É um cara que faz muita falta, enfim. O Edmar é um lateral esquerdo que ele é quase um terceiro zagueiro. Ele não é um cara que sobe muito, que passa muito do meio campo. Então, assim,
Para esse jogo pode ser interessante. O lado direito do Novo é forte. Eu acho o lado esquerdo muito mais forte com o Roberto. Mas o lado direito também é forte. Também tem que ter cuidado. E eu acho que o Edmar é um cara que pode ajudar bastante. Do outro lado, eu já fico um pouco mais preocupado por conta dessa questão do Mike, que eu não vejo ele fazendo essa ajuda no Matheus Ribeiro. E para mim o Matheus Ribeiro é muito limitado tecnicamente. Alguns torcedores do CRB se iludem com a partida contra o Operário, contra a partida contra o Atlético Paranaense, que ele foi bem, mas convenhamos, jogos muito atípicos. Operário, adversário fraquíssimo, e Atlético Paranaense, premiação altíssima da passagem de fase. O resto eu não vejo o Matheus Ribeiro essas coisas todas. Ah, ele dá um cortezinho da perna direita para a perna esquerda, blá blá blá. Não vejo o CRB com as laterais direitas, tanto no titular como no reserva, com o Hereda, que não encaixou, não tem oportunidade, não joga. Para mim é mais mais um problema dessa montagem de elenco do CRB. Eu acho que a falta de equilíbrio nessa posição é preocupante. Porque a gente sabe, lateral, tomou bolinha nas costas, na Série B, que tem muito time que joga com bola aérea, com cruzamento, é complicado. Enfim, essa é a minha perspectiva, minhas análises, o que eu posso oferecer a vocês em relação a esse jogo. Eu acho que vai ser um jogo muito complicado pro CRB. O CRB, se voltar com um empate lá de Novo Horizonte, tem que glorificar de pé, tem que agradecer muito, é um pontinho muito valioso. Não adianta achar, vamos tentar se iludir e vitória. Eu acho que não. Tem que ser uma sorte muito grande. Eu acho que o time do CRB não vem bem. Eu acho que essa escalação que o CRB vai entrar é muito perigosa. E um detalhe, né? Pode ser o último jogo do Lousa. Eu acredito que ele perdendo de 2 gols pra cima não fica no CRB. Mas eu não tô querendo especular nada. É uma opinião, um feeling meu. E eu acho que desse jogo, se houver derrota, ele não passa. O Novo Horizontino é um time muito bom, time arrumado. É um time que joga de uma maneira muito peculiar, então tem que ter muito cuidado. E amanhã a gente vê o que o CRB tem para oferecer em campo. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Se você quiser acompanhar novidades de uma maneira mais rápida, mais dinâmica, praticamente na hora. A cobertura do jogo com comentários ao vivo vai ser no meu Twitter. Vou criar alguns conteúdos nas outras 2 plataformas. Os avisos de vídeo também vão sair nessas outras 3. E espero você aqui mais vezes. E espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo do nosso canal. Obrigado e um abraço.